Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. A menopausa está entre os fenômenos que juramos que não nos afetará se estivermos bem informados e com a análise em dia. Má notícia: não existe experiência a priori. Só ao passar por ela descobriremos os calos que serão pisados, e a análise em dia é propaganda enganosa de coaching. Vale dar uma checada nos sintomas com o ginecologista para não sair achando que parou de menstruar porque está grávida aos 50 anos, ou que está ficando louca por não se reconhecer física e psiquicamente de uma hora para outra. Os hormônios que regem o funcionamento corporal, que vai desde o controle do humor à resposta sexual, do viço epidérmico à retenção urinária, rateiam de uma hora para outra, nos obrigando a ter consciência de nossa data de validade e parar para se perguntar o que desejamos, afinal. Esse é um trecho da coluna para a Folha de São Paulo da Vera Iaconelli, que se chama Pautar a Menopausa é Mérito das Mulheres. E hoje a gente tem a alegria de receber a Carolina Corsini, que é médica ginecologista e que clinica em São Paulo, para conversar com a gente sobre esse tema nevrálgico, né, da feminilidade aí para as mulheres e que tem tomado muito campo discursivo feminino nos últimos anos, embora eu sinta e quero escutar vocês que a gente ainda está tateando muitas coisas em relação a isso. Carolina, a gente vai começar a conversa com você como a gente começa as conversas aqui, fazendo hoje uma pequena troca, como a gente está muito acostumada a receber psicanalistas. Hoje a gente vai fazer uma substituição e perguntar para você como que foi seu encontro com a medicina e quando você soube e decidiu que você ia se tornar ginecologista. Pergunta. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Licene, a gente já se conhece há alguns anos, a gente tem uma relação super legal e eu adorei o convite. Obrigada mesmo. Bom, eu decidi ser médico. Meu pai é médico e ele é pediatra. E quando eu era criança, não tinha celular, né? Tinha bip, então as mães ligavam muito em casa. E eu não gostava disso, achava muito chato. Então, eu meio que rejeitava isso, sempre falava que não, e aí eu lembro direitinho, com 14 anos, eu comigo mesma, assim, o que você está querendo enganar, sabe? Eu queria fazer medicina. Mas eu sempre falo que eu fiz medicina, acho que por influência do meu pai, mas eu realmente não fiz pediatria por influência do meu pai. Tenho trauma das mães até hoje, um pouco. E depois que eu decidi fazer medicina, que eu era muito nova, né, de 14 anos, desde então eu sempre pensei em ginecologia. E sempre por causa de parto, achava lindo, sempre gostei de grávida, sempre gostei de bebê. Aquela coisa, aquela ideia infantilizada do que é obstetrícia, né? Mas eu sempre gostei muito. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu até esqueci disso, tem tanta coisa, e a gente só vai ter contato lá pro quarto ano, né? Demora bastante, mas aí no quarto ano eu amei, me apaixonei e não tive a menor dúvida que era aquilo que eu queria mesmo. E eu entrei, acho que por conta da obstetrícia, realmente, né? Ela é muito apaixonante, mas acho que o que me conquistou mesmo foi a relação médico-paciente que a gente tem na ginecologia. É uma relação muito diferente. A gente participa muito da vida das pacientes, é uma relação horizontal e tem a parte clínica e cirúrgica. Muito legal você falar isso, porque realmente é uma relação que ela é fundamentada numa intimidade absoluta, né? Imagina, a gente é uma posição vulnerável para a mulher, uma consulta ginecológica, em vários aspectos, inclusive psiquicamente falando.
Eu queria já começar então te perguntando, porque essa palavra ela entrou no meu radar deve fazer uns 2 anos, que é a perimenopausa, que até então eu tenho a sensação de que o mundo não falava sobre isso. Eu sei que falava, mas parece que não chegava para mim. Não sei o que que a Licene tem a dizer sobre O isso. algoritmo agora drenou para isso, né? Exatamente. E eu queria entender qual que é a diferença entre a perimenopausa e a menopausa propriamente dita. E o Vamos climatério lá. também, que são três temas, né, diferentes, assim, Verdade. né? Então, assim, vamos começar pela menopausa. Menopausa, popularmente a gente fala, estou na menopausa, né? E todo mundo entende o que você quer dizer com isso, mas vamos lá. Menopausa é uma data, é o dia da sua última menstruação. A gente nunca sabe quando vai ser a última menstruação, diferente da menarca, né? Você não tem até ter. Então, como que a gente sabe que a menopausa é a última? A menopausa, você, depois de 1 ano sem menstruar, você vai falar, aquela foi minha menopausa, tá? Então, é um diagnóstico retroativo. O período, esse período um pouco antes e um pouco depois, é o climatério. O climatério é quando a gente começa a ter essas alterações, que vai tendo uma diminuição no número de folículos do ovário, e aí, consequentemente, a gente continua ovulando, mas a gente produz menos hormônio do que a gente já produziu, e o nosso corpo começa a sentir isso. Então, ele começa a sentir, pode ser porque a sua memória não fica tão boa, ou porque você pode começar a ter um pouquinho de ressecamento vaginal. São pequenas mudanças que às vezes você não está nem percebendo que tá. Você acha que está grávida com 50 anos, mas já teve tantos sinais que você quis ignorar. Normal, né? A gente quer ignorar. Mas o corpo vai mudando. E hoje a gente tem um conceito muito diferente de entender essas questões. O climatério, voltando para o conceito, o climatério e perimenopausa são conceitos muito semelhantes. Então, o climatério é o período maior, um pouco antes, um pouco depois, e a perimenopausa é aquele que mais pertinho, né? Aqueles uns 2 anos antes da menstruação parar, que quando os sintomas são mais intensos. Eu lembro, eu me formei faz 23 anos. Quando eu me formei, eu lembro que a gente não tinha, não se falava tanto disso, claro. Eram ainda a ginecologia ainda é muito dominada por homens, especialmente essa área, mas na época era muito mais. Então, eu lembro que a gente aprendia isso, a perimenopausa, né, o climatério, são esses 2, 3 anos antes, que quando uma mulher começa a ter onda de calor, só falava desses sintomas, onda de calor, dificuldade para dormir, irritabilidade, ressecamento vaginal. Hoje a gente sabe que os sintomas começam 5 a 10 anos antes. Então, mais ou menos 10 anos antes, a gente já começa a perceber um pouco de alteração menstrual. Então, eu sempre dou o exemplo do que aconteceu comigo, né? Estou com 47 agora, eu ainda menstruo. Mas em todos os 40, um pouquinho antes dos 40, eu vejo que é mais ou menos a média do que acontece, o meu padrão menstrual mudou. Não ficou bagunçado, ele mudou, como se tivesse virado outra pessoa. Então, eu sempre menstruei a cada 31 dias e hoje eu menstruo a cada 25, 26, de uma forma regular. Mas são vários sinaizinhos que vão mudando. Então, é muito legal que hoje em dia tem se estudado mais, tem se falado mais, e a gente consegue oferecer ajuda para as mulheres muito antes, sem achar que ela está ficando louca, que é muito taxado isso, né? Ainda, né? Acho que vai demorar um tempinho para parar de ser. Eu acho interessante isso que você traz, porque, pelo menos dessa área, né, da medicina, a medicina como um todo, mas essa área também ser predominantemente masculina, né, de médicos, porque, né, a doutora Carol é minha ginecologista, e antes dela eu passei por dois médicos homens ginecologistas. E o que me chamou muita atenção no tratamento, né, da Carol, na primeira consulta, foi perguntar como que eu me relacionava com o meu corpo, como que eu sentia as coisas. E nunca nenhum médico ginecologista me perguntou isso. Eles falavam do meu corpo como se eles soubessem do meu corpo mais do que eu.
E o que, né, me fez enlaçar justamente foi a pergunta que ela fez em como eu me sinto no meu corpo, como que eu percebia o meu corpo, como que eu percebia as coisas que aconteciam comigo. E veja, é uma pergunta óbvia, né? Mas não é óbvia, né? E quando te perguntam isso, você meio que se surpreende no É início. óbvio, mas não é comum, né? Não é comum, né? E então, e eu acho que isso é muito interessante. Então, poder é, falar, né, sobre isso, eu acho que é muito interessante e é novo, justamente nesse sentido que convoca também as mulheres a poderem se interrogar sobre o que acontece no Com corpo, né? certeza. E acho que uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque assim, nós, né, eu e a Cauana, enquanto psicanalistas, a gente está muito acostumada a escutar os efeitos psíquicos, né, da menopausa, né, nas mulheres que a gente escuta, nos tratamentos que a gente conduz. Mas assim, quais são os sintomas e os efeitos aí físicos nessa fase? O que que muda na relação com os hormônios no corpo de uma mulher, por exemplo, porque isso é uma curiosidade, assim, o que que muda no funcionamento hormonal, assim, porque a gente recolhe os efeitos, mas o que que acontece de diferente? Então vamos lá. Por que que a gente entra na menopausa, né? Por quê? A maioria dos animais não entram na menopausa, a maioria não entra. São poucos. São poucos os mamíferos que entram na menopausa. Por que que a gente entra? Então, nós, mulheres, diferentemente dos homens, nós nascemos com todos os nossos óvulos, com todos os nossos folículos. A gente não produz. Os homens produzem diariamente espermatozoides, nós não. Então, mais ou menos na vida intrauterina, com feto, né, tem em torno de 1 milhão de óvulos. Quando a gente nasce, a gente já perdeu um monte. A gente nasce mais ou menos com 300 mil. E ao longo da infância, mesmo não ovulando, nada disso, a gente perde um pouquinho. E aí, todo mês, a gente recruta alguns folículos, vai ovular um e perde vários. Só que a gente tem muitos, muitos, muitos. Então, todo mês, para ovular um, a gente vai recrutar muitos folículos. E esses folículos vão produzir estrogênio. Então, a gente produz estrogênio na primeira fase do ciclo menstrual, ovula, progesterona na segunda fase do ciclo menstrual. Menstrua, começa tudo de novo. Isso é lindo, né? Então, isso faz com que, assim, já durante o ciclo menstrual, a gente tem diferenças de sintomas, de sentimentos, de muitas coisas, né? Então, geralmente, na primeira fase do ciclo menstrual, principalmente na ovulação, é quando a gente se sente mais disposta, com mais libido, com melhor humor, várias, melhor, vai, de forma geral. A segunda fase, que é a fase que a gente tem predomínio de progesterona, é quando a gente está se preparando para engravidar. Então, todo mês a gente se prepara para engravidar. Então, é um mês que a gente fica com um pouquinho mais de retenção de líquido, um pouco mais caseira, um pouco mais sensível, mais chorona, e pode ter alguns efeitos físicos. Então, isso a mulher que menstrua todo mês. O que vai acontecendo no climatério, já nesses anos antes da gente entrar na menopausa, a gente continua produzindo estrógeno e progesterona, mas menos do que antes. Essa diferença já começa a ser sentida. Então, e ao longo do tempo, aí até que vai diminuindo, até que vai ter uma hora que acaba. Acaba. Então, nessa fase do climatério, não acaba de vez, né? Não é uma caixa que de repente você está tirando as bolinhas lá de dentro e acabou. Não, é como se tivesse vários compartimentos. Então, nesse mês você não ovula, mas você vai ovular direitinho 2, 3 meses. Produz estrogênio e fica ótimo. Aí fica 3 meses sem menstruar, até que para de vez. Essa diminuição do estrogênio é o que vai fazer a gente sentir ter os sintomas da menopausa. Então, o estrogênio ele atua em muitas partes do nosso corpo, né? Então, na qualidade de sono, do sono, no nosso humor, no libido. O mais sensível, ele nessa fase, ele muda a regulação de temperatura, que é quando a gente tem as ondas de calor. Ela pode levar a ressecamento de articulações, então não é raro ter pacientes que começam a ter dor articular depois da menopausa. E uma coisa muito importante que acontece também é a proteção do ponto de vista cardiovascular.
o estrogênio é um dos fatores que protegem a saúde cardiovascular da mulher. Eu sempre dou esse exemplo. Eu sempre falo assim, todo mundo conhece algum homem de 35, 40 anos que infartou. A gente não vê mulher de 35, 40 anos que infartando, né? Por quê? A mulher tem, principalmente por causa do estrogênio, essa proteção cardiovascular é principalmente por causa do estrogênio. Depois que a mulher entra na menopausa, então assim, antes da menopausa a diferença é isso em relação ao homem. O homem vai subir depois, só que a mulher proporcionalmente vai subir mais do que ele, sem o estrogênio. Porque a gente perdeu essa proteção cardiovascular. O estrogênio ajuda o colesterol a ficar mais baixo e dificulta esse colesterol de fazer placa nas artérias. Então, a gente vai ter sintomas físicos imediatos que a gente sente e tem o risco do futuro. Tem também o risco de demência, que não é comprovado, mas existem algumas teorias que mostram essa correlação. E tem também os sintomas geniturinários. Então, com a perda do estrogênio, a gente vai tendo um ressecamento do trato genital e trato urinário. Então, a mulher é muito comum ela começar a ter dor na relação sexual, ela se sente menos lubrificada. E aí, com isso, como tem a dor, ela começa a ficar com medo de ter a relação, e aí ela começa meio que não querer. E muitas vezes já é um relacionamento que pode, aí você tem que ter mais do que eu, mas um relacionamento que pode estar desgastado por outros motivos, e aí entra esse que ainda atrapalha mais, e aumenta os casos de perda de urina, porque a capacidade de segurar a urina com esse ressecamento do tecido também diminui. Então, a mulher começa a perder urina, que pode ser quando ela tosse, quando ela pula, quando ela dá uma gargalhada, ou às vezes ela pode ter o que a gente chama de bexiga hiperativa, que do nada ela tem uma vontade que ela quer sair correndo para o banheiro e às vezes ela nem dá tempo de chegar, ela perde um pouco antes de chegar. Então, os sintomas mais ou menos são esses. E é por isso, então, por conta do estrogênio ter essa função protetiva em relação à saúde cardiovascular, que a gente faz a reposição. Esse é o principal motivo da reposição hormonal? Não é o principal motivo, é um motivo muito importante. O principal motivo, Cal, são os sintomas vasomotores, que são os fogachos. Esse é o principal motivo. Então, até pouco tempo atrás, era a indicação. Não se podia fazer reposição hormonal para uma mulher que não tivesse sintoma. Então, o principal sintoma sempre foi o fogacho, mas poderia ser sintoma geniturinário ou risco de osteoporose, um paciente que já está entrando na osteoporose. Hoje, mais ou menos recente, mudou. A gente tem reposição hormonal para uma pessoa que queira fazer reposição hormonal, eu não tenho pensando na saúde cardiovascular como proteção. Com certeza, hoje a gente pode. Mas ainda não diria que é o fator principal. O fator principal é a melhora da qualidade de vida, ela voltar a dormir. Então, a gente pensa mais no agora do que no futuro. Claro, vai ter esse benefício que ela vai colher lá na frente, mas a melhora da qualidade de vida é muito importante. E é engraçado porque a gente ainda pega muitas pacientes com medo de fazer reposição hormonal. Vocês viram, né, que faz 2 semanas caiu aquela tarja preta nos Estados Unidos em relação à proibição, né, ou a recomendação de risco do FDA nos Estados Unidos em relação à reposição hormonal. Isso vem lá de 2002, é de um trabalho antigo, que assustou muito as mulheres. Tal. Ainda hoje, a gente tem muitas pacientes. Apesar dessas pacientes que estão entrando hoje, às vezes elas nem se lembram dessa polêmica de 2002, porque elas eram muito jovens na época, mas as mães delas sim, e foi passando. Né? Então, a gente ainda tem muito medo. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, a sua vida está miserável. Você não dorme, você não transa, você briga com seus filhos todo dia, está horrível, você está com medo de uma doença que é muito baixo o risco que pode ter, sabe? Então, a gente ainda tem muito preconceito nesse sentido, e eu acho muito legal que agora é isso, né? Você fez 40 anos, o seu algoritmo te coloca na menopausa, em todos os aplicativos, todas as redes sociais vão te direcionar para isso. Isso é ótimo. É um assunto que se fala. Agora, eu acho que é importante falar, já que eu entrei nisso, sobre o que é o risco, né? Então,
a gente está falando agora dos benefícios, né? Então, tem o benefício cardiovascular, proteção óssea, além do sintoma, da melhora de sintomas, né? A gente vai ter benefício. Melhora do padrão cardiovascular, melhora de sintomas, melhora da saúde óssea e talvez uma prevenção de demência. O risco, são dois mais ou menos, né? O principal seria o risco de câncer de mama. O risco é muito baixo, mas não é zero, né? Então, a gente sempre tem que conversar com a paciente. Se é uma paciente de alto risco, ou se é uma paciente que às vezes não tem nenhum sintoma, talvez não vale a pena fazer, né? Assim, é sempre colocar na balança o que a paciente quer e explicar todos os prós e contras de todos os lados. Esse risco de câncer de mama é muito baixo e ele está relacionado principalmente quando a gente faz a terapia com estrogênio e progestagênio, que são a maioria das mulheres precisa fazer esse tipo de terapia. Por quê? Eu só falei até agora do estrogênio. O estrogênio é o hormônio que melhora tudo, né? Esse maravilhoso, esse hormônio maravilhoso. Só que eu não posso dar estrogênio sozinho para uma mulher que tenha útero. Esse estrogênio sozinho, ele pode fazer uma hipertrofia ou uma hiperplasia do endométrio, da parte interna do útero, que pode eventualmente até levar a câncer. Então, eu preciso fazer a progesterona para fazer essa proteção do útero. E a progesterona é meio que a vilãzinha, tá? Então, uma mulher que, por algum motivo, precisou tirar o útero na vida dela, putz, é muito mais tranquilo até para a gente fazer essa reposição hormonal. Agora, não é que a progesterona causa câncer de mama, de forma alguma, tá? É sempre um conjunto de fatores. Então, por exemplo, a obesidade e o sedentarismo têm um risco muito maior de câncer de mama do que a reposição hormonal, né? Então, e a gente esquece disso. E outra coisa importante, as mulheres hoje em dia, elas morrem muito mais de doença cardiovascular do que de câncer de mama. E a reposição hormonal previne doença cardiovascular. Então, esses prós e contras em tantos pontos são muito importantes de serem discutidos numa consulta, para a gente tirar esses preconceitos que ficaram ao longo desses últimos 20 anos. E mesmo que o paciente opte pelo não, beleza, maravilhoso, mas você optou, né? Você não foi aquela coisa que, minha mãe me falou que não é legal. Claro, daí a importância da relação médico-paciente mesmo. Uma relação em que a mulher se sinta confortável para falar, né? Eu lembro quando eu fui, a primeira consulta que eu tive com o meu obstetra, quando eu estava grávida, eu perguntei para ele qual que é o melhor parto. E aí ele falou: o melhor parto é aquele que você decide e está preparada para fazer. E para mim aquilo foi muito importante, aí eu pude tomar minha decisão e tudo mais, mas essas são decisões que precisam ser tomadas com muita informação, né? Mas eu queria te perguntar, ainda voltando lá para perimenopausa e para o climatério, como que uma mulher sabe, né? Porque essa é uma coisa que eu escuto, inclusive, no consultório, assim, né? De mulheres na nossa faixa etária, que minha, da Licene, depois dos 35, né? Como que uma mulher sabe que ela tá entrando numa perimenopausa e que algumas coisas que ela experimenta já fazem parte desse cenário, ou é todo outro campo, né, de possibilidades, estresse, vida muito corrida e a idade mesmo, né? Então eu te pergunto por quê. Eu, por exemplo, eu vejo que de uns 2 anos para cá e mais esse ano, eu sinto diferença em duas coisas: memória, e aí na memória eu coloco atenção também. Mas eu fico perguntando, mas também será que não é um pouco da coisa do celular, das redes sociais, é muita informação, a gente fica o dia inteiro acumulando informações que a gente nunca vai usar e colocando atenção ali, sendo que a nossa atenção tem que estar em outro lugar. E eu sinto também, esse ano principalmente, dificuldade no sono mesmo, né? Às vezes uma insônia, às vezes um pouco só mais de dificuldade para adormecer, para pegar no sono. Mas aí sempre vem aquela coisa, não, mas é que eu não paro de pensar. Então, quando que a gente sabe? Tem como a gente saber?
não tem um exame. Então, assim, a gente pode fazer as dosagens hormonais, mas elas não são definidoras, tá? Então, a definição é baseada principalmente pelo quadro clínico. Quando a menstruação começa a atrasar, é o mais fácil. Então, assim, os dois sinais mais evidentes de que você está entrando no climatério são os fogachos, que é evidente, ninguém tem fogacho, né? É muito difícil uma pessoa ter fogacho. Então, você começa a ter fogacho e ou a sua menstruação começa a falhar, acabou, né? É fácil a gente fazer esse diagnóstico. Então, você está com 45 mais e teve esses sintomas, acabou, né, gente? A gente até pode dosar hormônio tiroidiano, fazer outra coisa, mas até que se prove o contrário, é. Agora, pega uma pessoa com 39, com perda de memória e dificuldade de dormir, pode ser que seja, pode ser que não seja. E nessa fase, mesmo que seja, a gente não vai ter muito o que fazer ainda, porque você ainda tem os seus hormônios, ainda não chegou na fase da gente pensar na reposição hormonal. Mas isso, pelo amor de Deus, não quero dizer que a dúvida não seja importante. Pelo contrário, é aí que a gente tem que entender. Eu sempre falo que essa fase é uma adolescência ao contrário. Então, tudo começa a ficar bagunçado. E é essencial a gente entender que qualidade de vida e hábitos de vida são o que vai definir como que vai ser seu rumo. Então, repensar o tempo de tela, claro, né? A gente faz isso com nossos filhos, por que que a gente não faz com a gente? Claro que o tempo de tela tem a ver. Então, podia ser que você tivesse perto, né? Assim, tá? Não tá tão longe do climatério, mas a tela tá piorando. Nunca é isolado, né? Então, é tudo junto, não tem como. A qualidade de sono, a qualidade de relacionamento, qualidade de alimentação e principalmente a atividade física. E eu sinto também, das pessoas falam assim, é muito mais difícil perder peso na menopausa. A gente sempre ouviu isso, sempre, sempre. E tem um estudo que mostra que, na verdade, não faz tanta diferença. E eu agora chegando perto, sabe o que eu percebo? Não é difícil perder o peso, é mais difícil parar de comer. Eu sei que é meio idiota isso. Mas antes, quando você é mais nova, é muito importante para você aquele verão e aquele biquíni. Você para de comer, entendeu? Você vai, faz uma dietinha bonitinha, malha um pouquinho mais. Depois dos 40, você fala assim, putz, vou abrir mão do meu vinhozinho na sexta-feira à noite com meu marido, sabe? Sempre tem umas coisinhas que se começam a relativizar. Então eu sinto que também tem esse outro lado, né? A gente fica um pouco mais relaxada no bom sentido até. Então, Cal, não tem como a gente saber se é, a não ser que a gente tenha os sinais mais evidentes. Mas lembrando que a maioria dos sintomas começam de 5 a 10 anos antes. Então, talvez seja. E não tem muito o que fazer nessa fase, a não ser melhora de qualidade de vida, melhora de hábitos. Eu acho que isso é interessante, né? Porque, de algum modo, enquanto a Cal falava e enquanto você ia falando, Carol, eu fui lembrando, né? Porque faz pouco tempo que eu estive gestante, então eu ainda me lembro muito dessa fase, assim, e o quanto para mim foi uma coisa do tipo habitar um outro corpo que não era meu, assim, era essa sensação que eu tinha. Nossa, eu lembro E muito que você falou isso do puerpério, depois do puerpério. Você falou, nossa, também. voltei. Isso, e aí é uma coisa muito interessante isso, assim, de que você tem um corpo antes da gestação, enquanto você está grávida, é um outro corpo que você habita, e daí quando você está começando mais ou menos a entender como esse corpo funciona, acabou a gestação, vem um puerpério, que é aquela paulada, né? É, Em algumas pessoas um pouco mais, outras um pouco sim. menos. É, e aí é um outro corpo que você tem que construir, que também já não é aquele corpo mais de antes da gravidez. E eu vejo, né, de algum modo, eu reconheço que alguns sintomas já têm aparecido em mim, que eu vou confrontando novamente com essa sensação Novamente. de ir construindo e habitando um outro corpo que é meio estrangeiro de novo. Acho que, né, a É, gente que estuda em psicanálise que a relação com o próprio corpo já é sempre
de infamiliaridade, de um certo estrangeirismo, eu acho que nesses momentos é quando você se defronta justamente com essa relação meio que estranha, né? De estranhamento com esse corpo que vai mudando e que você passa, né, a não conhecer mais o teu padrão de sono, Sim. né, essa questão para mim da memória é tipo assim, semana retrasada, eu falando com o Rodrigo, eu perguntei 3 vezes a mesma coisa em 10 minutos. Ele olhou na terceira e ele falou assim, Não, Li, não é possível. tipo, que isso? E aí que eu fui dar conta que eu perguntei 3 vezes a mesma coisa, assim. E eu não tinha, sabe quando você não assimila aquilo que você perguntou e aquilo que foi respondido, assim. É uma coisa É, muito estranha, assim. E uma coisa que a gente não falou e que eu escuto também muito, além dos fogachos, é a névoa mental, né? Eu queria que sim. você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa que incomoda muito, A assim. névoa É, mental é real, gente. Não é brincadeira. É, então, assim, tem isso, né? De você perguntar 3 vezes a mesma coisa. Eu, um dia desses, cara, foi uma coisa muito louca. Meu marido foi na padaria de manhã, era domingo, comprou uns pãezinhos e tal, e aí o pão de queijo não estava muito quentinho. Aí eu fui, coloquei pão de queijo na air fryer, peguei os outros pães, coloquei na cesta, aí eu cheguei para ele e falei: Você não comprou pão de queijo? Eu tinha acabado de colocar o pão de queijo na air fryer, eu coloquei. E ele falou: Carol, eu falei: Ah, não. Então, é isso, de você. O que as pacientes mais me falam é de esquecer nome de objeto, nome de pessoa, nome de coisa. O nome de nome objeto é muito estranho. é o que eu É mais ouço falar. E, mas assim, eu sempre falo, gente, você pega essa memória, você dá tchau para ela junto com o colágeno. Tchau, foi bom enquanto durou, não vai voltar. Tchau. Essa sensação pior dessa névoa mental, de você chegar na cozinha e falar: o que eu vim fazer aqui? De confundir nome, a sensação é mais nessa fase. Mas vai ficar meio escondinha depois e tudo bem, a gente se adapta. É pior nessa fase, vai piorar, tá ali. Vou te dar um spoiler, vai piorar. Porque quando chega a fase que você vai, antes da gente começar a reposição hormonal, daqui 10 anos, quando isso acontecer com você, que você começa a ter o fogacho, aí você acorda 5 a 7 vezes à noite, você não tem aquele sono reparador, a memória vai para o saco mesmo, né? Aí é muito difícil. Na sua fase, talvez tenha um pouco a ver com isso, mas também tem a ver que você tem um filho pequeno, que deve acordar de vez em quando, você trabalha pra caramba, tem a tela, tem muita coisa, né? A gente não tem mais aquele tempo de desligar o cérebro, né? Por exemplo, até alguns anos atrás, a gente parava no farol, o que a gente fazia? Nada. A gente não fazia nada no farol. Você ficava parado, olhando para o farol, via a pessoa atravessar, prestava atenção na pessoa. Agora não, você está trabalhando, está respondendo WhatsApp, né? Você está postando coisa, você não tem nunca esse tempo. E para o nosso cérebro é muito importante. Então, coitado, o climatério ele faz muitas cacas, mas nem todas são culpa dele, tá? Isso é muito importante também da gente falar. Agora, eu não li esse livro, tá? Vou até defender os homens, tá? Um pouquinho, gente, para não ter esse problema domiciliar. O meu marido, ele é especialista em menopausa e eu confio muito nele e eu acho que ele é muito sensível. Então, não são todos os homens, tá, gente? A maioria, na verdade, a maioria dos ginecologistas são legais e são sensíveis, mas tem uns brucutus aí. Ele leu o livro que ficou bem na moda, né, no começo desse ano, um livro que chama D4, que é de uma Eu mulher que está vi, passando. Você viu? eu achei que você ia falar. Eu falei, ai, tomara que ela Isso! fale do de quatro. E no Maravilhoso. final é muito interessante que tem umas frases, uns depoimentos de algumas mulheres, né? Se eu não me engano, é nesse livro, que tem um depoimento de uma mulher, que eu achei muito legal que você falou da relação com o próprio corpo, dela falar que depois da menopausa ela sentia que ela era ela de novo, como se ela, a sensação de quando ela era criança, vai, digamos, que você não precisa, coisa, você não precisa mais fingir, você não precisa mais ter tantas máscaras ou tantos personagens. Eu achei muito interessante isso, até porque a gente fala, a gente reclama tanto dessa fase, né? Tem tantos significados, a perda da juventude, a perda
da capacidade de engravidar, tal. E a gente fala pouco das coisas boas que tem, né? E a maturidade, sem dúvida, é uma coisa legal. Ah, tudo bem, talvez você quisesse trocar a maturidade por uma bunda mais dura, mas sem dúvida a maturidade é uma coisa muito legal que chega nessa fase. E eu achei muito legal a fala que tem nesse livro, né, Cal? Esse livro é maravilhoso. E eu lembrei dele já quando você falou que a gente pode ficar mais relaxada, em algum momento relaxada no bom sentido, é uma ótima palavra. E, e aí eu fico pensando que isso que você está dizendo de a mulher se encontrar de um outro modo, mas encontrando a si mesma, é um pouco talvez porque caem. Junto com o que cai na menopausa, cai também uma série de idealizações que a gente faz Sim. do que é ser uma mulher, né? Eu estava há um tempo escutando uma mulher que falava da perda da fertilidade. Ela trazia esse significante, associando isso à menopausa. Então, eu estou perdendo a minha fertilidade. E cada vez que ela falava, eu repetia, então, de pergunta, a fertilidade? Sabe, assim, tentando provocar uma estranheza. E em algum momento isso tem um efeito e ela diz: é verdade. Por que que eu tô chamando a fertilidade? Por que que eu tô falando da fertilidade? Eu sou fértil em tantas coisas. Então, que fertilidade é essa, É. né? Se inclusive se trata de uma mulher que não queria mais ter Então, filhos, não tem então, filho, não quer mais ter filhos. Então, eu fico pensando que eu vejo a minha mãe, né, com 56 anos, passou por uma menopausa complicada. é, Acho até que ela lidou bem com isso, assim, também, porque acho que podia falar, e agora, né, com um companheiro que a escuta e que tem paciência, em alguns momentos ela falava, não vem aqui hoje, porque se você vier, vai sobrar pra você. Eles são namorados, cada um mora na sua casa. E eu vejo hoje, assim, ela fala, mas eu realmente eu vejo, isso é palpável na minha mãe, uma espécie de serenidade, sabe, com as coisas da vida, que é muito impressionante, assim. Parece que quando ela está nos lugares, ela realmente está. Quando ela está olhando legal. para você, ela realmente está olhando. É, Acho que caiu tanta coisa ali e ela realmente encontrou um outro lugar, assim. Isso é muito bonito, né? Muito legal. Para mim está acontecendo, está muito interessante, né? Para mim especificamente, porque eu tenho 47, ou seja, eu estou na beira, né? Eu já estou vendo ela ali, está aparecendo, e minhas filhas têm 14 e 16. Então, são os extremos mesmo. E elas estão vivenciando coisas que são muito legais, né? Assim, essa parte, elas já passaram da puberdade, né? Elas são adolescentes. E elas estão vivenciando coisas que dá vontade de falar, putz, isso é besteira, né? Não tem nada a ver, mas eu precisei passar por isso, né? Elas têm que passar também, mas é tão legal quando você olha de longe a mesma situação que você passou 30 anos atrás e você olha de uma outra maneira. É muito, muito legal isso mesmo. Pena e que bom ao mesmo tempo que a gente não consegue passar o que a gente aprendeu, né? Cada um tem que passar por isso. Mas E outra coisa também que é muito interessante, olha só, quando eu me formei, 23 anos atrás, as mulheres que estavam entrando na menopausa estavam sofrendo a síndrome do ninho vazio. Então, eu lembro muito disso. Ah, então tem a parte psicológica das mulheres também nessa fase, porque às vezes o casamento não está muito bom, ou ficou viúva, ou se está separando, né? Ou os filhos estão saindo de casa. E isso mudou, né? Poucas as mulheres entre 45 e 50 anos, os filhos estão saindo de casa. A maioria atual é adolescente, em breve vão ser criancinhas até, né? Assim, a gente pega bastante paciente que está tendo filho 40 a mais. Então, são desafios completamente diferentes, mas ainda são desafios, né? Não é fácil você lidar com adolescente, como também imagino que não deve ser fácil, imagina eu com a minha idade lidar com uma criança de 2 anos, deve ser super difícil.
e vai ser cada vez mais comum, né? Então, vai ser interessante, né? Está sendo interessante esse mosaico que a gente está tendo de situações que as mulheres estão vivenciando, né? Porque antes era meio um padrão e agora é completamente diferente. A ginecologia, né, a reprodução tá possibilitando esses outros formatos. E eu acho interessante isso, né? Porque parece que durante muito tempo teve essa confusão que o período reprodutivo, a fase reprodutiva de uma mulher tinha a ver com quão ela era fértil, né? E Claro. me parece que poder abrir esse diálogo sobre a menopausa também permite uma separação entre o que é do período reprodutivo e essa fertilidade da mulher na vida, né, em Sim, poder, né, se reinventar, fazer outras coisas que não só gerar um filho, porque isso aí é uma escolha, né, uma das escolhas na vida de uma mulher e não uma condição, né? Ninguém nasce para ser mãe, assim. E é muito interessante poder ir observando isso, né? Eu acho engraçado porque a Cal conta, né, de ver hoje a mãe dela como essa questão da maturidade, né? E eu vejo que hoje eu consigo entender de um outro modo, por exemplo, a minha mãe no período que ela estava passando pela menopausa, do Nossa, sim. quão e que, nossa, hoje eu fico pensando, meu Deus, eu não fazia ideia, assim, é né? Porque é uma coisa tão distante. Eu, sei lá, no auge dos meus 20 e poucos anos, nossa, nem parava para distante. pensar nisso, É, assim, né? E minha mãe também não falava muito sobre isso, ela mais se queixava do mal-estar e do incômodo, mas também não tinha muito alguém que pudesse escutá-la, né? Ela também não falava muito, e então eu imagino quão solitário foi para ela também atravessar esse é, momento e o quanto para muitas mulheres ainda é uma travessia também muito solitária, né? A menopausa, assim, de não poder dividir, de não saber também Às como poder vezes de não dizer. saber, de não É encontrar as palavras, de não saber do que se trata, né? isso. Teve sim, uma situação muito divertida, assim, na minha família, porque a gente estava conversando sobre isso, minha mãe, minha avó e eu. E aí eu comecei a fazer perguntas, como tinha sido para minha mãe. A minha avó, eu me lembro muito, ela andava para todos os lugares com um leque, ela estava sempre com um leque se abanando, e eu lembro dessas cenas, assim. Mas pela primeira vez ela falou de outra coisa que ela experimentou muito, que era uma irritação extrema que ela falava assim, ela disse assim, né, nessa conversa, ela disse, eu tinha vontade de matar pessoas. Claro que não eu ouço literalmente, bastante essa frase. mas ela dizia assim, e aí ela começa a contar e ela dá algumas situações. E ela conta de uma vez em que ela estava, meu avô dirigindo, os dois na estrada, e ela no banco do passageiro, e o meu avô, ele dirige devagarinho, ele é um motorista muito cauteloso. E aquilo foi subindo uma raiva, e a minha avó contava, e ele a 80 por hora, parado, e foi me dando uma raiva. E uma hora eu olhei para ele e falei, não, que eu vou descer. E ela fez ele parar no meio da estrada. E ele volta, e ele, escutando a história na outra sala, ele volta e diz: Então era isso? Naquele período? Que acho que na cabeça dele ficou assim: O que que tá O acontecendo que com está essa mulher? acontecendo, Ela né? não me ama, ela quer se separar, ela tá louca, o que que tá acontecendo? E nem ela sabia dizer, né? Mas ela Sim, fala que ela sim. tinha uma vontade de esganar, assim, sabe? As Eu pessoas. acho que ninguém sabia dizer, né? Ninguém sabia que era isso. Ninguém estava olhando, talvez, para essa mulher. É isso. Aquela mulher que está com 48, beleza, tá todo mundo olhando, todo mundo sabe. Mas a de 44, de 42, que às vezes já está com esses sintomas, não, falar, não, histeria, né? Assim, Uhum. eu acho que demorou muito tempo para a gente começar a olhar um pouquinho antes, abrir um pouquinho mais esse radar, assim. Acho que isso mudou mesmo. Pense em todos aqueles sintomas que você sempre sentiu na TPM. Mesmo que não sente nada, alguma coisinha tem, né? Então a mama fica um pouquinho mais
dolorosa, você fica um pouquinho mais ou chorona ou mais ranheta, assim, é aquilo vezes 10. Parece que você apertou o botão da TPM vezes 10. Então é tudo mais intenso. E é mesmo. Então você vai falar assim, não, não. É tipo, você ralha assim com seus filhos por besteira, guilty, né? Assim, quando você pensa assim, putz, por que eu falei assim, sabe? Não precisava, mas vem antes, não é racional o negócio. Não é racional, né? É hormonal, né? É aí É, que a gente separa também, que a gente tende a olhar também tudo, às vezes pelo campo do psíquico, mas tem coisas que acontecem no corpo para além, né? claro, Do claro. psíquico. Eu acho que essa conversa é muito legal para a gente lembrar que nem tudo é físico e nem tudo é psíquico, né? Sempre tem essa coisa, porque assim, senão tudo fica a culpa da menopausa, e Uhum. não é, ou tudo também fica a culpa, sei lá, dos pais, né, dos problemas pessoais, e às vezes tem questão física que tá pegando para ela, que Exata. às vezes você dá um hormoninho, ela parte desses rompantes de raiva, e tá tudo bem, não era nada tão sério que estava acontecendo na vida dela. Acho que, como vocês falaram, né, na abertura, né, o equilíbrio é tudo, né, como tudo na vida, mas acho que é o que é mais difícil da gente conseguir. Sim, Então, é um equilíbrio que é utópico, o equilíbrio em si. sim. Sim, Os próprios hormônios, se a gente pegar, nunca é, pelo menos no corpo da mulher, eu imagino que nunca seja exatamente 100% equilibrado o tempo todo. nunca, nunca, A nunca. gente tem muita oscilação. E a única coisa que eu teria a pedir para Deus, digamos assim, se encontrasse com ele e tivesse que falar da menopausa, puxa, podia ser um processinho assim, que eu vejo que algumas coisas são bem processuais. E aí eu sinto que a gente vai lidando, né, melhor, porque você vai acomodando esse corpo estrangeiro. Mas tem coisas, como fogacho, por exemplo, eu não sei o que é, e quando eu pergunto para mulheres que já tiveram ou que tem, elas falam assim, não, quando você tiver, você vai saber que É não é isso, o calor, e você vai dizer, opa, isso aqui é muito é diferente. diferente, né? Parece que é realmente um alien, né? Que invade nosso corpo. Podia ser um pouquinho mais tênue, Você né? Sim, sabe que eu Como um escutei. puerpério. Não tem como você não saber que é um puerpério, é porque isso é um aí. Isso. dor. Mas é isso também, só quem já atravessou um sabe o que que é. Não adianta você tentar explicar, né? Te escutando, Cal, eu lembrei de uma coisa que um dia eu escutei que um médico, acho que disse que as mulheres, com relação aos hormônios, é como se elas descessem de elevador e os homens descessem de escada É isso mesmo. no declínio hormonal e no envelhecimento. Então, acho que é por isso que as mulheres acabam sentindo muito mais intensamente, tudo vem, e o homem vai gradativamente, né? Gente, mas é aquele elevador do Beto Carreiro, sabe? Da parque de diversões, assim. Que despenca. Então, mas daí, olha só, a gente fala muito, vou falar de novo, né? Vou chover um pouco no molhado. A reposição hormonal e a reposição hormonal atual, de hoje em dia, que tem hormônios que são moléculas semelhantes às que a gente produz, os tais dos bioidênticos, as dosagens são baixas, a gente vai fazendo, vai aumentando a dose de acordo com a necessidade de cada um, melhora muito. Mas antes disso, as pessoas que mais têm sintomas, geralmente as que têm pior qualidade de vida. E muitas vezes, por exemplo, às vezes a gente pega pacientes, vou dar um exemplo, que já teve câncer de mama, por exemplo. Então é um super chato, porque a paciente é muito sintomática e não pode tomar hormônio. Uma paciente dessa, não são todas, tá? Não estou generalizando, estou pegando um exemplo. Se ela está no sobrepeso, a gente consegue fazer ela perder peso, ela melhora os sintomas climatéricos. Então, é super importante, eu sempre falo assim, pega essa fase que você está no pré ainda, para entrar bem na menopausa. É muito mais, se a gente for pensar no elevador, né, a velocidade da queda é muito menor, muito menor. Então, não dá para a gente se apoiar só no hormônio,
E, claro, também não dá pra gente. Infelizmente, tem pacientes que têm uma vida, assim, impecável, se cuida, come super bem, malha, faz bastante cardio, nananã, e fica tendo fogacho. E aí a gente vai lançar mão do hormônio se precisar. Mas faz muita diferença, gente, faz muita diferença. Isso a gente vê. Às vezes, pessoas que não dormem bem, a gente fica achando que não dorme bem por causa do fogacho, mas não, ela não dorme bem porque ela tá roncando. E ela tá roncando, ela tá fazendo apneia de sono, e ela tá fazendo apneia de sono porque ela tá acima do peso. Então, quando você começa a resolver esses outros probleminhas, a qualidade de vida melhora pra caramba, antes do hormônio. Isso é muito importante, muito importante. Então, por isso que é legal quando você chega na consulta, tá, mas como você dorme? Né? Você está dormindo bem? Você ronca? O que que seu marido fala? Você tem companheiro? Ou às vezes o marido ronca, né? Às vezes a pessoa está péssima, mas não é nem por causa do fogacho dela. Ela não está conseguindo dormir por causa do coleguinha que está do lado. Enfim, gente, tem tantas variáveis, né? Porque, claro, não é mais aquele sono do adolescente, né? Que pá, cai chapado e só vai acordar meio-dia no dia seguinte. Não é. Qualquer coisinha vai atrapalhar. E se a pessoa que não dorme bem, não vai ter nada bom, né? Todo o resto vai degringolando. Obrigada, Carol. Foi ótimo conversar com você. Ai, Nossa, gente, aprendemos obrigada. muito sobre esse tempo que está mais perto do que longe. Mas olha, talvez daqui uns aninhos a gente te chame de novo. Tá A bom, gente vai ter mais dúvida conforme o vai ser tempo. um prazer. Tá Aquelas longe para dúvidas vocês por ainda, experiência meninas. própria. Sim. Ai, Bom, ai. gente, estou à disposição quando vocês quiserem. Muito legal. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a Nós que você. agradecemos. Um beijo. Boa Beijo, tchau. noite, um beijo.